Está no ar a CEO TV Podcast, o seu canal de empreendedorismo e negócios. Hoje estamos com uma convidada muito especial, uma pessoa que vai trazer uma conexão aqui com vocês, de falar de empreendedorismo, falar de espiritualidade. É uma pessoa especial, uma pessoa sensitiva, que tem um olhar empresarial bem amplo e que vai conectar um pouco das verdades que estão vagando pelo mundo espiritual, pelo mundo da energia, pelas percepções que porventura a gente pode se prevalecer e conectar isso no nosso dia a dia empresarial. Afinal, tudo é conectado por vibração, tudo é conectado por energia, e você às vezes está com um grãozinho de arroz no seu sapato, influencia uma reunião, influencia você a ter uma performance no teu dia empresarial. Então hoje a gente está com Renata Kupski aqui para poder nos ajudar a dar essa aula para você. Olá, uma boa tarde a todos. Eu espero realmente poder contribuir de alguma maneira. Lembrando que eu não tenho verdades absolutas, mas que são coisas que por vezes estão dando certo ou deram certo, ou mesmo quando não deram certo, me permitiram ganhar experiência. Então, eu realmente acredito nisso. Que estar sempre em busca, estar sempre tentando ser assertiva, e até quando as coisas não parecerem tão positivas assim, é porque algo melhor está por vir nesse processo de aprendizado. Galera, agora a gente vai chamar, antes da gente começar esse papo, essa conexão aqui com Renata, nós vamos falar os apoiadores desse episódio. Queremos agradecer ao Instituto de Beleza Svin. Se você está em São Paulo, se você está no Acre, ou se você está em Rondônia, especificamente em São Paulo, onde é a nossa arena, a nossa casa, você deve conhecer um salão de alto padrão, que vai transformar você, mulher, em uma pessoa também especial. Está localizado no Shopping Pamplona e no Shopping Ibirapuera. Svin Instituto de Beleza. Se você pensa em contabilidade, se você quer dar um upscaling na sua empresa, olhe para Austin Consultoria e Contabilidade, uma empresa smart que faz uma auditoria dos últimos 5 anos e pode revelar uma ineficiência de caixa com o pagamento de tributos a maior na sua empresa. Renata, você é oriundo de que estado? Eu sou paranaense, mas assim, já moro há muitos anos no Mato Grosso, já virei mato-grossense por afinidade. É um lugar que eu amo, devo muito a esse estado, porque tudo começou, a minha história começou lá. E eu também, na verdade, agora já sou praticamente uma moradora de São Paulo, porque com muita frequência eu me encontro aqui. A gente percebe um pouco, né, nas suas iniciativas de redes sociais e algumas conversas que tivemos no derredor da vida, né, que você é uma pessoa ligada muito no campo sensitivo, né? Você tem crenças e estudos muito avançados em relação a essa área aí. Em business, sempre tem aquela questão que a gente se escuta aí no chavão popular de negócio, da percepção, do feeling do empreendedor, de você só pôr a mão e só fazer um negócio naquilo que te dá paz no coração, né? Como é que você traz isso pro campos dos negócios, para o teu dia a dia, essa questão dessa percepção de energia para aplicar em business? Primeiro, que eu acho que se você quer ser um profissional de sucesso, independente da área que você venha a desenvolver, lembrando que essa é só a minha humilde opinião, tá? Nada do que eu falo aqui são verdades absolutas, mas a sua capacidade de mutação. A mudança, ela está diretamente ligada, vinculada à expansão e ao crescimento. Então, assim, você tem que estar constantemente quebrando crenças e paradigmas. Um empresário de sucesso é a pessoa que consegue se abster das verdades absolutas, das convicções. Porque quando você é muito convicto em uma coisa e você quer determinada coisa a qualquer custo, você corre o risco de se perder e se prejudicar. Porque você, por vezes, gasta demasiada energia em algo que não está prosperando como deveria. Então, quando você
busca se abster dessas verdades absolutas e do querer a qualquer custo, quando você consegue verdadeiramente deixar que o soltar aconteça, a própria vida vai te dando as direções. A vida vai te mostrando, olha, eu acho que não é muito por aqui, tá vendo? Ó, tô te mostrando, não tá dando muito certo. Vamos tentar fazer diferente ou ir para outro rumo? E o que eu percebo, que as pessoas que não conseguem o sucesso que elas buscam, porque ninguém abre um negócio para fracassar, as pessoas abrem para crescer, prosperar e evoluir. Quando isso não ocorre normalmente porque elas se fixaram demais em fazer dar certo a qualquer custo. Mesmo com o universo evidenciando constantemente que aquele não era o caminho. O que você coloca, o que seria para você aquilo que você, porventura, rascunhou ali comigo do expansão de consciência? O que seria isso para você? Capacidade de mudar. Se você é uma pessoa capaz de se definir, se você se define é porque você se identifica com algo. Se você se identifica com algo, você criou um personagem. Expansão de consciência, para mim, está diretamente relacionada à sua capacidade mutativa. Uma pessoa que está em crescimento, ela não se define. Porque o que ela é hoje, amanhã ela já não vai ser. Ela já vai ser algo diferente. Então, assim, a expansão de consciência, para mim, assim, de acordo com os insights que eu tenho e cada vez mais aparecem assim, e tomam conta do meu ser, é realmente esse aspecto. Assim, olha, a minha capacidade mutativa. Eu não me defini mais pelas crenças e pelos padrões que foram me colocando dentro de um determinado quadrado e que eu fui tendo como verdades absolutas. Por exemplo, a pessoa que vai empreender pela primeira vez, essa pessoa, vamos supor que tem um emprego formal ou um emprego de anos e ela decide romper esse ciclo de trabalho, de ter chefe, para fazer o seu próprio story, o seu próprio negócio. Quando vai fazer, o negócio, como você fala, não anda tão bem. Que conselho você daria para esse empreendedor que tentou e fracassou e gastou? Tem gente que até pega Busque ajuda interior. Quais são os padrões e crenças que você tem? Porque o teu universo, a única pessoa que assim, influencia o seu universo é você mesmo. Então, assim, se algo não está dando errado nos teus negócios, significa que existe algum padrão de comportamento, alguma crença que te faz ter posturas de autossabotagem ou, assim, de não acreditar no seu potencial de alguma maneira, que permitem que essas coisas negativas estejam acontecendo. Porque, assim, as pessoas têm um grave... Mais uma vez, não tome isso como uma verdade absoluta, tá? Assim, só uma humilde opinião. Mas a mudança... As pessoas costumam vincular a mudança com o fazer. E a mudança verdadeira, ela está no ser. Por exemplo, deixa eu só abrir minha cola, porque isso vai me ajudar. Normalmente, a mudança está vinculada a um resultado. Exemplo. Eu quero emagrecer. Ok? Qual é o resultado? Emagrecer. Aí eu crio um método, porque eu tenho que ter um método para emagrecer. Qual é o meu método? Dieta. Então, eu vou fazer uma dieta. Também está relacionado ao fazer. E aí, eu crio uma mentalidade. Bom, então assim, eu sei que para me manter magro, eu tenho que ser uma pessoa mais saudável, praticar exercícios físicos, e eu introduzo isso em minha rotina e torna-se um hábito. Ok. Então, eu adquiri essa mentalidade saudável. Só que tudo isso não vai me trazer mudança de verdade. Porque, assim, é uma mudança relativa. Porque, assim, de acordo com os meios e com coisas externas que possam vir a acontecer, eu volto ao meu antigo padrão. A mudança, ela precisa acontecer genuinamente lá no meu ser, no meu eu sou. O que seria o seu eu sou? O eu sou, ele tem dois aspectos. O eu sou é o seu ego, que é a imagem, a identificação que você tem relacionada a si mesmo, e a centelha divina, que é o dom da vida, que é o Deus, o fragmento de Deus que habita em você. Então, assim, o que é um ser humano em estado de iluminação? É quando ele consegue questionar os seus pensamentos, que são as suas verdades, suas crenças e os seus padrões,
e deixar a centelha divina que habita nele, que é o eu sou verdadeiro, entrar em estado de expansão. Você acredita que pode ter mais de uma, com essa pluralidade de deuses e de consciências, né, expandidas, que eu tenho lido, você acha que pode ter mais de uma centelha divina de dois deuses ao mesmo tempo numa pessoa? Eu acredito que existem seres de vários níveis, mas o Deus Supremo, o Criador, é um só. E ele é o éter da vida. Ele é tudo e nada. Eu não acredito num Deus personificado, como as religiões têm a tendência de nos, assim, né, direcionar. Eu acredito no Deus que compõe o tudo. E você por exemplo, sou Deus e você é Deus. Tá. E você porque cada um de nós, desculpa, é um fragmento dele. Fragmento dele. Então você acha que todo ser humano, quando vem à vida, ele tem já dentro do seu DNA ou na sua consciência espiritual o fragmento de um Deus, de um cosmos superior? Eu acredito que nós temos em tudo, porque existem coisas que a medicina não explica. Uhum. Assim, esse corpo físico foi criação de um ser superior. A sua capacidade de pensar, de racionalizar é, assim, algo que vem de um ser superior. É o que eu te falo, assim, Deus, ele não é uma pessoa. Ele é tudo. E o legal disso é que quando você entende, não racionalmente, mas com o seu coração, esse legado de que eu sou o Deus em ação, e você é o eu sou, e você é Deus em ação, você passa a olhar o seu próximo sem julgamento. E você passa a olhar o seu próximo com respeito. Porque, assim, o que faz um ser humano se achar melhor do que o outro é essa ausência. É essa coisa de achar que o Deus é um ser distante e não a pessoa que está na minha frente ou a pessoa que está ao meu lado, e o ar que eu respiro e o que sustenta esse universo, a gravidade. Na tua visão, esse nível de centelha de Deus, ele aumenta e diminui numa pessoa, ele é constante, ou você pode perder, apagar totalmente essa centelha, ou você pode expandir e reverberar isso para outros? Qual é a tua visão disso? Eu vou te responder isso fazendo uma outra pergunta. Pois não. Assim, você acha que Deus para em algum momento? Talvez, eu acho que sim, talvez ele pare. Quando? Quando Deus consegue fazer isso? Porque eu imagino o seguinte, se ele é o criador de tudo que existe, sim, se ele parar, vai entrar em colapso. Sim. Total. Eu tenho uma ideia que algumas coisas Deus para. Não, mas assim, eu digo o ser. Esse ser de luz, você acha que ele tem momentos de descanso? Que em algum momento ele pode parar assim, eu vou dormir agora, vou relaxar. Bom, dentro da minha forma de ver a teologia sistemática e a exegese do Velho Testamento, há indícios que sim. Por exemplo, no conto, né? É um conto, para alguns é uma afirmação, uns atribuem a Moisés essa revelação do Gênesis. Para muitos é um conto, uma parábola de Deus explicando milênios ali em poucas frases, né? Diz que no 7º dia Deus descansou. Então, e viu que esse é o primeiro indício. No 7º dia Deus descansou. Descansou no sentido lá que tá do hebraico, já procurei saber, realmente é um stop, é um hard stop. E há outros indícios também, no final da criação de cada dia, no Gênesis, é um conceito meu, tá? Uhum, claro. Tem dizendo que Deus parou e viu que tudo aquilo era bom. E aí veio o 2º dia. No 3º dia, que alguns atribuem, alguns teólogos atribuem que isso é milênios. O 1º dia era uma era. Então há indícios que isso aí. O outro indício que eu vejo biblicamente que Deus pode parar é quando ele para refletir com algum homem especificamente e diz não se agrada. E diz Deus não se agradou e Deus se retirou. Por exemplo, o máximo que eu vejo por isso, só para terminar essa minha questão, essa viagem minha também, essa linha de raciocínio, dentro do que está escrito na Bíblia, é no momento crucial da crucificação de Jesus, que ele faz: Pai, por que me abandonaste? Naquele momento, o que está relatado na Bíblia é que houve uma separação da personificação de Deus, da centelha total de Deus dentro de Jesus. Isso era previsto desde antes de Jesus vir do céu para a terra. E nesse momento que ele falou: Pai, que me abandonaste, porque essa centelha, naquele momento, porque ele teria que expiar os pecados de todos, e segundo outros relatos, ir no inferno depois para resgatar quem veio antes,
parou. Então a minha viagem também isso aqui, tá? Tá, Essa claro. viagem, tá? Então, dentro da minha consciência mínima de exegese bíblica, Deus para em alguns momentos. Eu não acredito, porque eu acredito nesse Deus criador infinito, ilimitado, onisciente, onipresente. Então, assim, e que sustenta tudo, tá? E quando eu digo tudo, é a galáxia, porque assim, nós somos um planetinha mísero, periférico, entende? Sem dúvida. E assim, se algumas pessoas não acreditam, a minha opinião, eu super acredito em vida em outros lugares. Eu acho que Deus, com sua tamanha sabedoria e perfeição, não criaria uma galáxia, tantas outras galáxias tão perfeitas só para nós. Eu não acredito que o ser humano tenha essa importância, tá? Sim. Eu acho que nós somos assim, nada. Bem nada. Essa é a minha concepção. Então, eu não acredito que ele pare, que ele esteja... E o que eu tiro de ensinamento com isso? Bom, se Deus, que é o criador e sustentador de tudo o que há, nunca para, porque se ele parar em algum momento vai colapsar, o ser humano também não tem o direito de fazer isso. Entendi. Você tem que estar em constante evolução e crescimento. Eu acho que as pessoas atrofiam quando elas deixam de buscar evoluir, quando elas passam a ter verdades absolutas. Eu aprendi uma coisa, assim... Isso, só um parênteses ou uma vírgula na tua fala. Esse tipo de pensamento que eu acabei de expor para você aqui é uma verdade quase que absoluta, tá? É uma interpretação tendenciosa, bíblica, de uma linha teológica. Quem escreveu a Bíblia foi Deus e os seus discípulos. Mas quem traduziu e quem interpretou? Tem várias... Entende? Então, assim, nós não temos verdades absolutas. Sim. A única forma de saber o que é uma verdade absoluta é, talvez, quando nós estivermos em uma outra esfera ou junto a ele, e aí ele falar. Porque, assim, não dá, a gente não sabe. Porque, assim, infelizmente, eu também tenho estudado bastante, tá? Assim, e eu já vivi várias experiências religiosas, porque, assim, a minha caminhada pela espiritualidade começou com as experiências religiosas junto a religiões, tá? E não, assim, pela busca da minha espiritualidade independente disso. E assim, eu tenho algum conhecimento e é lógico, eu estou sempre pesquisando e eu acho importante, assim, você buscar. Mas, assim, a Igreja Católica foi uma das primeiras a publicar a Bíblia, tá? E uma das primeiras a queimar e esconder a Bíblia também. Exato. E assim, interpretar de acordo com a conveniência dela. Porque, assim, a Igreja Católica era uma instituição política e religiosa, com o intuito de dominar as massas. Uma das grandes questões aí... Manipulação de massa. O que é o cânon da Bíblia? É isso que a gente tem, é o que foi escrito, é o que foi encontrado no Mar Morto, nas cavernas, como, por exemplo, o livro de Eli, né? Ou Petit Sofia, que são Isso. partes bíblicas que a gente não tem acesso, que na verdade foram escondidas por anos. Fora as cartas que Paulo trocou com outros cidadãos romanos também. Como a Renata está hoje. Introspecção. Sim. O Deus que habita em mim manda todas as mensagens e o conhecimento e a sabedoria que eu preciso. Mas para mim acessar isso, eu tenho que entrar num estado de relaxamento e me conectar a ele. Você acredita em transferência planetária? Demais. Eu tenho certeza que nós estamos caminhando para isso. Tá, você sabia que na Bíblia, num salmo escrito por Davi, e tem um versículo que fala que eu sou Deus e que vi o homem formar o seu ninho entre as estrelas. Então, algo que Deus disse na Bíblia, que quem acredita na Bíblia, que o homem ia fazer ninhos nas estrelas. E o que é fazer ninho na estrela? É fazer morada. Com certeza. E o que você entende por ser transferência planetária? Eu não acredito que seja uma transferência. Ou transferência de consciência. Eu acredito que seja uma transição. A Terra está passando de um mundo de terceira dimensão, onde a frequência do ser humano é baixíssima e densa. E, assim, existem luzes, tá? Explosões solares que trazem... assim, emanam luz radiônica, que já foi comprovado cientificamente que interfere, que, assim, modifica o nosso DNA. O nosso DNA está tendo pequenas ativações gradativas, minúsculas, tá? Mas que fazem total diferença no ser. O ser humano, ele está
ele está evoluindo. A gente está caminhando para uma evolução. Ainda que a maioria das pessoas fale, isso é louca. Então tá, então vamos conversar o seguinte. Você lembra que há menos de 150 anos atrás, a Igreja Católica questionava se os negros tinham alma. Porque assim, será que eles têm alma? Bom, a gente não tem certeza, então a gente pode escravizar. Foi assim que começou a história da escravidão. E assim, a sociedade, as pessoas achavam normal pegar um outro ser, um Deus, porque você é Deus e eu sou Deus, e eu pegava um outro Deus, amarrava num tronco e dava chibatadas e escravizava. Você acha que a escravidão acabou ou a escravidão ainda continua? Eu acho que ela existe resquícios, porque assim é um traço muito pesado, é uma energia muito densa que demora muito tempo para ser assim realmente erradicada. Só que hoje, pelo menos, as pessoas não são tratadas como bichos. Eu acho que isso já é uma você questão de evolução. Você considera que o trabalho é uma forma de escravidão, que você não tem opção de escolher o que você quer fazer e estar preso naquele sistema, naquela ideologia, tendo que todo dia trabalhar ali como sistema? Não, porque eu acho que o trabalho ele é um caminho para a sua evolução. O que acontece é que você tem que olhar isso da maneira correta. Olhar o trabalho como a oportunidade que você tem de transcender. Porque assim, o trabalho é o ambiente mais desafiador de um ser. E você passa mais tempo no seu ambiente de trabalho do que com a sua família. Então assim, o que você tem que fazer? Independente do que você esteja fazendo, vai lá e dá o seu melhor. Porque se você realmente se sente um escravo e quer sair daquilo, não é fazendo corpo mole que você vai conseguir. É fazendo justamente o contrário. Vou dar o meu melhor. Eu vou fazer o bem. Eu vou olhar isso aqui como uma oportunidade de crescimento que eu tenho nesse momento, para que novas portas sejam abertas. Você acredita que é possível que a gente mude de planeta em termos de vir uma nação superior e nos tirar daqui e levar para outro plano? Não, eu não acredito nisso. Eu acredito na evolução do ser humano. Assim, imagine, nós usamos 5% de nossa capacidade mental. Eu tenho certeza que com as mudanças, com as evoluções no nosso DNA, que estão por vir, né, que vem acontecendo paliativamente no decorrer desses milênios, vai chegar um determinado momento que a raça humana vai estar evoluída o bastante para conviver de maneira mais harmônica, mais empática, enxergando Deus no outro, porque assim, olha o quanto a grandiosidade de você perceber o eu sou é importante. Quando você entende que você é Deus em ação, quando você entra nesse estado de iluminação, porque a iluminação é entender que você é Deus em ação. Então você diminuiu o seu ego e expandiu a centelha divina que existe em você. Não é o seu ego mais que conduz a sua vida, é Deus. Você consegue ouvir a voz de Deus e deixar ele agir através do seu ser. Você expandiu. Até me perdi agora. A gente estava falando... A gente estava falando se... tá. O quanto é importante. Sim. Quando eu entendo essa dinâmica de que eu sou Deus e você é Deus, eu não consigo te matar. Porque eu entendo que se eu matar você, ou te agredir, ou te machucar, eu tô machucando a Deus. Ou a você mesmo, né? Uma coisa que me ocorre aqui nesse seu conceito de centelha divina, essa centelha divina que está em você e supostamente está em mim, está em Silva. Supostamente não, está em você, né? Que é o seu dom da vida. Eu falando aqui como um neutro, né? Se eu te matar ou se fizer alguma coisa contra você, eu tô fazendo contra mim mesmo. Exato. Eu tô matando um pedaço desse Deus. Contra si mesmo, mas contra o teu Criador, a fonte de vida que te trouxe aqui, sim, com certeza. Pelo que você falou, se eu sou um Deus e você é um Deus e somos os mesmos deuses interior, se eu te desejo o mal, eu tô desejando ao mal que tá dentro pra si mesmo, porque esse mesmo Deus que centelha em você, centelha em mim. Aí a gente entra em uma outra esfera super importante, que é o seu campo eletromagnético. Que cada um de nós possui um campo eletromagnético com um raio de aproximadamente 3 metros. 3 metros? Ou seja, um campo de 7. Os japoneses chamavam isso de ki, né? Os samurais de ki. Não sei se isso é o mesmo que você está falando. Assim, na verdade, quando você começa a estudar todas as influências, né? Assim,
você vai vendo que, assim, mudam os personagens, mas, assim, a conversão... O miolo parece ser muito... É tudo praticamente a mesma coisa. Mas, então, o que acontece? Quem é você? Você é seu campo eletromagnético. Como é que eu me comunico com o universo? Através da minha vibração. Porque o universo não fala inglês, não fala japonês, não fala português. O que é que você considera como universo? É o universo físico, o universo quântico físico, Quântico, físico, espiritual? Deus, chi, espiritual, tudo junto e embolado. Essa é a energia vital, tá? Quando eu falo universo, é criador, é o Deus, para quem quiser assim chamar. Eu chamo de energia universal da criação, de universo, de o todo de tudo. Uma coisa que me ocorre é que sempre quem tem esse conhecimento como você tem, eu gosto de fazer uma pergunta de qual é a tua visão de dimensão para o universo? Eu acho que a dimensão inclui o universo. Nós estamos numa dimensão assim muito vasta, que vai muito além da nossa capacidade de compreensão. O ser humano não consegue entender isso, tá? Então, assim, a dimensão é gigantesca e a gente só vê um fragmento dela. Porque, por exemplo, quando você vai ler a Bíblia, lá fala de dimensões, com outros nomes, né? Fala das regiões celestiais, onde está Deus, onde transitam os anjos. Fala da dimensão que os anjos transitam do céu como mensageiros para chegar na terra. Como você lê o livro de Daniel, quando Daniel ficou 40 dias orando e o anjo disse que ele foi impedido pelo príncipe da Pérsia de vir atender a oração de Daniel, que lutou bravamente com o príncipe da Pérsia. Ele estava brigando numa dimensão, né? O próprio apóstolo Paulo fala que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, sim contra as potestades espirituais que estão no ar. E o Jesus falou que tudo que pedires no meu nome será ligado no céu. E tudo que será desligado no céu será desligado na terra. Ou seja, a energia que você emana daqui da terra se conecta em outra dimensão lá do céu. Qual é a tua percepção sobre isso? De campo energético e transcendimento de dimensão com a energia. Porque a oração, me parece, pelos estudos bíblicos, é uma energia que você lança e ela chega em outra dimensão. Que Deus escuta e te retorna esse pedido. Qual é a tua visão sobre isso? Assim, na verdade, assim, eles falam que nós estamos na terceira dimensão, que é o mundo material. A quarta dimensão seria o mundo espiritual. A quinta dimensão, o mundo da perfeição. E, assim, não da perfeição, mas, assim, aonde essa dualidade bem e mal já não existem. Onde o bem se sobrepõe, né? E aí, assim, existem gente que fala que 9, 10... Eu acho isso, assim, muito vago ainda. Porque eu gosto muito das comprovações científicas. Eu gosto. Assim, apesar de falar, assim, que tudo parece que as coisas que eu estou dizendo são coisas, assim, muito vagas. Mas tudo tem um embasamento dentro da física quântica. Ou existe algo que meio que comprova e afirma essa experiência, sabe? Eu preciso ser convencida. Eu também questiono tudo, né? Então, assim, eu acredito sim que existem dimensões que a gente... Só que, assim, que não são... Isso não é uma verdade absoluta. Porque alguém já realmente comprovou cientificamente? Ainda não. Então, assim, eu acho que vai chegar um momento, ou chega um momento, quando você deixa esse corpo físico, que você consegue visualizar tudo isso. E aí sim, essas pessoas podem falar disso com propriedade. De repente, uma pessoa que já passou por uma experiência de quase morte. Mas, assim, eu sou meio São Tomé, assim, também. Vamos ver para crer. Então, assim, eu acredito sem ficar cega, porque eu questiono tudo. Entendi. Eu gosto de questionar tudo. Eu acho que o tchan da coisa tá no questionamento que você faz. Porque quando você começa a questionar tudo, inclusive os seus pensamentos... Porque quando você questiona seus pensamentos, você questiona suas crenças e seus paradigmas, a expansão, ela aflora. Voltando aqui ao mundo do business, que esse papo é legal, que ele vai que vai. O que você recomendaria para os empreendedores em termos de esse posicionamento, dessa junção, esse equilíbrio, né, da vida empresarial com a vida espiritual, de energia, para que isso canalize em uma força para o teu dia a dia de empreendedor? O que é que você... Dê o seu melhor em tudo aquilo que você estiver fazendo. Mas, assim, esteja aberto, não insista. Deixe realmente o divino conduzir a sua vida e esteja sensível às mensagens que ele manda. Porque Deus conversa conosco o tempo todo. O problema é que a gente não está disposto a ouvi-lo. Deus, às vezes, está lá com um castelo maravilhoso, te esperando pegar a chave, mas você é incutido na casinha amarela.
Uma coisa que a gente sempre fala aqui no podcast, antes de passar para as considerações finais, é se você achasse a lâmpada do Aladim, que você pudesse fazer 3 pedidos universais e absolutos, o que é que você iria pedir? Sabedoria, a primeira coisa, porque eu acho que através dela todo o resto seria encaminhado. Expansão de consciência e conexão com o divino. E considerações finais, se puder aqui olhar para essa câmera e falar para esse empreendedor que está ouvindo aqui esse papo de business e esse papo energético também, que vai também transcender a pessoa aí para levar a um outro nível de consciência. Dê esse recado aí agora para essa nossa audiência que está em 12 países. Busque a sua evolução pessoal. As coisas, elas caminham lado a lado. As pessoas mais ricas que eu já tive a oportunidade de conhecer são aquelas que trouxeram mais benefícios para aquelas que estavam à sua volta. E um exemplo de como isso é verdadeiro, se você pegar um dos homens mais ricos do mundo, tá? E assim, ele já esteve por vezes na primeira posição, que é o Bill Gates. E assim, você levar em consideração todas as coisas grandiosas que ele proporcionou para a humanidade através das invenções dele, você vê que o cara merece ter o dinheiro que tem. Ele merece estar onde ele está. Então assim, faça o seu melhor no que você estiver fazendo e busque a sua evolução. Mas não para si próprio, para trazer benefícios para aqueles que estão à sua volta. Sim. Só mais um pequeno adendo. Imagine como seria a nossa vida sem computadores. Imagina como seria o funcionamento dos hospitais se não tivesse acontecido a evolução que esse cara influenciou e trouxe para o mundo. É incrível. Só fazendo um pequeno adendo também, já que você puxou. Não sei se você viu, se você viu também, Silvia, tá rolando no Instagram aí um Reels aí de uma entrevista de Bill Gates com o Jô Soares. Onde não existia smartphone nesse momento. E Jô Soares pergunta para ele: o que é que você acha do que seria a evolução computacional do computador, do Windows, daqui a não sei quantos anos? Aí ele descreve, o Bill Gates, exatamente o que a gente tem hoje no smartphone. É incrível isso. Muitos artistas estão repostando esse uma hora vai chegar para você. Esses seres são os seres que eu falo que são seres assim iluminados, que realmente entram em conexão com o divino, expandem as suas consciências e recebem esses insights de Deus. Porque assim, olha, a capacidade humana, somente a capacidade humana não construiria algo tão maravilhoso. Entende? Eu realmente acredito que esses homens são homens assim pontuais, iluminados, que eles vêm com uma missão específica de ajudar a humanidade. Então aí hoje aprendemos muitos conceitos inovadores com Renata Kupski. Aprendemos aqui um pouco sobre campo vibracional de 3 metros. Depois eu vou ter essa conversa off-camera com ela. Esse assunto é muito profundo, assim, daria quase que uma hora falando sobre ele. Porque assim, as pessoas precisam entender o que é que forma esse campo vibracional. Então explique aqui, que depois eu faço o recorte Seus aqui. Pensamentos, sentimentos, palavras, ações, omissões. Não adianta você passar o dia pensando positivo com o coração cheio de mágoas. E falando coisas boas, mas pensando coisas ruins ou se omitindo quando você percebe que alguém poderia ser ajudado por você. E essa visão de 3 metros, por que 3 metros? Porque, na verdade, assim, eles não sabem se é de fato 3 metros ou 3,5 metros. Energia eletromagnética. É um campo eletromagnético. Elétrico sai do meu pensamento. Magnético volta para o meu coração. Esse campo de energia que me circunda e que te circunda também está interagindo nesse momento. Ele passa dimensões, esse campo ou não? Estão trocando. Assim, olha, como eu vou te dizer isso se ninguém conseguiu comprovar cientificamente ainda? Então, assim, a gente sabe que esse campo existe e a gente sabe que esse campo interage. Sabe aquela coisa de você estar num lugar... você é solteiro, você está num lugar e de repente entra uma mulher bonita e você está de costas, mas você pega e aquilo te chama atenção? Ninguém olhou para ela. Você nem sabia que alguém estava entrando. Mas assim, do nada você está parado num lugar e alguém que entra lá longe te chama atenção. É o campo eletromagnético dessa pessoa. Acontecer, isto é impulso. Lembra dessa propaganda?
Então, Eu não lembro. Mas assim. nas propagandas dos anos 80, acho que era de um sabonete ou era de um O desodorante. que justifica o encontro de determinadas pessoas e a repulsão com relação a outras? Esse campo eletromagnético. Você atrai para si aquilo que vibra na mesma frequência que você está vibrando. Você acha que é possível viagem no tempo, mesmo que seja de consciência? Eu tenho certeza que sim. Da regressão, porque se por você exemplo. se concentra... Eu não estou falando de regressão, eu não estou falando de hipnose. Eu estou falando de meditação. Se você, assim, se concentrar em um momento meditativo, voltar até um determinado momento que trouxe um trauma à sua vida, e você ressignificar, e quando eu digo ressignificar, não é assim, olhar aquele trauma, imaginar você viver aquela situação de maneira diferente. É você sentir aquela situação de maneira diferente. Um exemplo, para ficar mais ilustrativo. Eu tive um problema com uma professora. Quando eu tinha 11 anos, a professora, assim, me desrespeitou, me tratou super mal na frente da sala. Foi um momento extremamente vexatório e eu fiquei, assim, pra morrer. E depois daquilo, nunca mais eu consegui falar em público. Aí você vai num momento meditativo, acessa essa informação, vive aquele momento diferente, só que dessa vez você vai se imaginar sem ter sofrido. Você não vai ter ficado chateado, você vai ter levado aquele momento de bullying na esportiva. Você vai manifestar um sentimento diferente do sentimento que te causou o trauma. Esse momento vai deixar de influenciar naquilo que está por vir. Você revivendo aquele momento, sentindo algo diferente, de verdade, no momento meditativo, faz com que esse trauma seja quebrado. Você consegue voltar a falar em público sem ter aquela sensação negativa, sem ter aquele bloqueio, aquele medo que te paralisa. Para finalizar esse papo, você acredita no inverso, na progressão? Por exemplo, você viu aquele filme Vingadores? Vê esse filme da Marvel, não, né? Nada, nenhum. Lá tem um cara que é um personagem chamado Doutor Estranho, né? Que é um neurocirurgião que depois vira um mago místico, exatamente nisso aí. E aí, nos momentos finais cruciais do filme, ele faz uma expansão pra frente e vê não sei quantas mil possibilidades do que eles iam fazer e uma só ia dar certo. Aí ele disse que a gente só temos uma chance. Esse pessoal... 14 mil e não sei quantas possibilidades pra frente, como se fosse o futuro. Que defende, né, a teoria das dimensões, eles falam justamente isso. Que, na verdade, assim, nessas várias dimensões que existem vários eus de você vivendo vidas diferentes. Seria o conceito de multiverso. Exatamente. Que esse multiverso, a nossa estada aqui, ele vai ter várias ramificações, que vai ter vários Rodrigos e várias Renatas com várias possibilidades do que acontece aqui. Isso. Aqui dá ruim, aqui dá bom, aqui dá mal, aqui dá... E essas possibilidades, nesse filme, ele consegue ver todas as possibilidades que vão acontecer no futuro e diz que a gente só tem uma chance de vencer. Então, o que eu penso... Eu não concordo com isso. Eu acho que nós temos todas as chances de vencer. Porque as pessoas, elas estão mais preocupadas com o resultado do que com o processo. E eu acho que o importante dessa vida é o processo. Porque no processo, ainda que pareça que você está perdendo ou algo ruim esteja acontecendo, isso está acontecendo para um bem maior. De alguma maneira, consciente ou inconsciente, você atraiu aquilo porque você precisava, através desse processo, aprender algo para te impulsionar para mais além. Só para finalizar um pouco esse papo espiritual, que é um papo que vai, é um papo gostoso. Esse é que eu gosto. Então, São Paulo, ela tem uma característica de receber pessoas do mundo inteiro. E quando a pessoa vem para São Paulo, acontece dois fenômenos. Ou a pessoa se apaixona e vai embora, ou a pessoa se apaixona e fica. E aí vai fazendo esse translado de consciência até que não consegue mais sair de São Paulo. E assim, né? São Paulo é a cidade das oportunidades. Não só por ter o maior PIB do Brasil, mas pela oportunidade que você tem de adquirir conhecimento, de ter acesso à novidade, a tudo aquilo que ainda está por vir, porque assim, se está por vir, chega primeiro aqui. Então, não tem como uma empresa se consolidar sem estar fazendo parte deste meio. A não ser que você tenha um negócio muito específico e, assim, a área de conhecimento que São Paulo te proporciona não seja relevante, o que eu acho muito difícil em qualquer negócio que você venha a ter hoje. Porque, assim, de fato, São Paulo é o lugar onde tudo acontece. Então, realmente, uma pessoa que está buscando construir uma carreira bem-sucedida, ela precisa ter esse contato direto com essa cidade. São Paulo realmente é um desafio para qualquer business. A gente teve aqui com um empreendedor, antes de iniciar a nossa conversa, chamado Homero Chemale.
Esse cara, sensacional, um abraço para você, Homero. Ele trabalha franqueando uma franquia de café chamada Mr. Black. E a gente, nesse nosso papo, revelou o seguinte: São Paulo é um lugar que você não pode errar. É um lugar que, quando você estabelece um business, você mesmo tendo um excelente business de qualquer área, mas aqui é uma lagoa que tem vários barcos iguais, vários barcos excelentes, é uma concorrência de Champions League aqui. Então, o espelhamento do top aqui, ele é muito fácil de ver, porque cada esquina pode ter um business igual ao seu, tão bom ou até melhor. Então, é um lugar que, quando os empreendedores vêm para São Paulo, a gente toma um choque e dizer, poxa, eu venho, por exemplo, botar uma cafeteria. Os caras veem a quantidade de cafeteria que tem em São Paulo, em cada empresarial, em cada shopping, é uma coisa gigante. É um desafio. São Paulo é a Champions League, eu acho que do Brasil é São Paulo, né? Mas ao mesmo tempo que você tem essa concorrência surreal, você também tem as oportunidades que outros lugares não te oferecem. Então, assim, você tem um público consumidor muito maior, é o maior público consumidor do nosso país. Você tem acesso ao conhecimento, ao treinamento com mais facilidade, porque assim, você tem mais pessoas especialistas que podem, inclusive, ajudar a sua equipe. Ou você mesmo, como empresário, tem mais acesso à informação. Assim, os grandes cursos, os grandes eventos, os grandes treinamentos, todos estão aqui. Então, assim, se é uma pessoa realmente determinada a fazer acontecer, a fazer dar certo, não existe lugar mais propício, solo mais fértil do que o solo de São Paulo. Eu queria explorar um pouquinho, Renata, como foi a tua decisão de vir para São Paulo e começar a empreender em São Paulo. Por que São Paulo? Olha, é uma história muito engraçada, porque eu e minha tia, que é minha sócia, estávamos andando em São Paulo, porque nós vínhamos para cá com muita frequência e nós sempre amamos assim, o clima, andar. E nós começamos a conversar assim, nossa, eu amo aqui, eu também amo aqui, no meu futuro eu quero envelhecer em São Paulo, porque é onde tudo acontece, é onde você tem acesso aos melhores recursos, eu quero ser uma velha morando aqui, para mim poder ir para os melhores hospitais, e eu também. E nisso, eu olhei para ele e falei assim, só que é duro, né, porque toda vez que a gente vem aqui a gente só gasta, eu acho que nós vamos ter que dar um jeito de ganhar dinheiro aqui, não tá fluindo, isso não tá legal. E eu olhei para ele e falei, vamos montar um salão aqui em São Paulo? Ela falou assim, nossa, mas salão, será que não era melhor uma franquia? Eu falei, não, tia, sabe? Salão é tudo que nós conhecemos. Eu nasci e cresci dentro de um salão. Você tem toda a expertise de salão. Vamos montar um salão aqui? E ela falou, vamos. Mas assim, nós falamos isso assim, andando na rua. E de fato, a gente começou assim a buscar, mas assim, meio que não levando tão a sério, eu acho, com todo o desejo sincero, colocando a energia sincera, mas sem assim aquele desespero ou aquela determinação assim, tem que acontecer. E as coisas foram caindo em nosso colo. As oportunidades foram surgindo. E menos de uma semana depois da gente ter tido essa conversa, assim, caminhando, uma oportunidade assim surgiu, que foi do shopping Jardim Pamplona Shopping, um ponto assim que praticamente estava uma condição extremamente favorável para nós, tá? Assim, de negociação, de investimento em loja, e as coisas foram acontecendo naturalmente. Elas realmente, assim, foram se encaixando. Lógico que houve intenção, já havia uma prospecção de futuro no meu coração e no dela, mas as coisas foram se encaixando. E no da Fran também, que é a nossa outra sócia, lógico. Que tudo, assim, nós fizemos tudo juntas, né? Renata, qual é a tua formação? Você é advogada, né? E você também mexe com a área de health, né? Que é a área de... Não sei se a área de saúde pode ser considerada de health. A minha primeira formação foi administração. Eu tenho uma especialização em RH. Depois disso, eu me voltei para o direito. Nunca tive o objetivo de exercer, mas assim, porque meu marido também tem um escritório e eu trabalho com ele no escritório também, senti a necessidade do direito para dialogar com os clientes. Então, eu precisava, assim, entender que eu sou, de certa forma, comercial do escritório, então eu precisava ter essa linguagem, né, do direito para me comunicar bem com os clientes também. E aí
E a parte da espiritualidade, ela foi acontecendo na minha vida. Essa questão assim do health, da saúde mental, literalmente ela foi acontecendo em prol, inclusive, das próprias empresas. Da minha necessidade de conectar-me com outros seres humanos de maneira assertiva, de conseguir olhar situações não somente pelo meu prisma, mas pelo olhar daqueles que fazem parte da equipe ou pelo olhar das clientes. Como foi o seu início aí de iniciar nesse ramo, que é um ramo muito específico, esse ramo? Hoje eu considero esse ramo de beleza, que eu conheci bastante aí agora, né? Convivendo com Silvia, que isso faz parte de health. Hoje, no esquadro mundial de business, a questão do cuidado com o cabelo é saúde também. Saúde não só física, mas saúde mental também, emocional, né? Autoestima, né? E eu queria saber como você deu os primeiros passos como administradora para iniciar nesse business aí. Na verdade, o salão foi a primeira coisa da minha vida. Tudo começou através dele. Na verdade, assim, a minha mãe já tem empresa há 45 anos, salão de beleza. Foi a primeira da família a ingressar no ramo. E eu nasci e cresci literalmente dentro de um salão. Então, assim, na verdade, o salão é parte de mim. Assim, ele praticamente me define, porque houve uma identificação desde a minha infância com os salões de beleza. E essa parada de salão de beleza, isso deve ser um consultório, deve ser um momento de psicanálise, de psicologia com o cliente, não é? Como é que é isso aí? Olha, felizes somos nós que tivemos a oportunidade, principalmente eu, de nascer e crescer dentro de um salão de beleza. Porque, literalmente, essa relação acontece. Assim, você se torna próxima das pessoas, das suas clientes, e você tem a oportunidade de aprender com elas desde que você esteja aberto. Principalmente quando você trabalha com um público mais exigente e, claro, profundamente mais conhecedor, com mais acesso, né? Que são as mulheres, assim, que fazem parte de um nicho da sociedade. Você realmente tem muitas oportunidades positivas, que talvez não tenha nenhuma outra profissão nesse mundo que possa te oferecer. Não de maneira tão próxima. Então, assim, realmente o salão, ele traz para você a oportunidade de lidar com todos os tipos de pessoas. Porque, assim, você tem que preparar uma equipe para atender esse público. Só que, de repente, a atendente, a manicure que vai atender essa mulher, que busca um atendimento de alto padrão e que é bastante exigente, é uma pessoa que está passando por uma dificuldade na casa. Então, assim, essa mesma pessoa que está passando por um momento difícil, e eu estou falando de momentos difíceis mesmo, de limitações, tem que ser preparada para atender essa mulher que está acostumada a ter tudo do bom e do melhor, e busca o melhor atendimento possível. Então, assim, essa lacuna, quem preenche é esse empresário, que vai ter que preparar essas pessoas com treinamento, com conhecimento, com até a própria evolução espiritual, que você pode estar, de certa forma, influenciando e ajudando essas pessoas a conquistarem, para fazer isso com maestria, para realizar esse atendimento com maestria. Então, existe um padrão de atendimento e um padrão de comportamento para que essa proponente que está prestando esse serviço, seja de manicure, seja de cabelo, possa se conectar com a pessoa que está, porventura, ali recebendo esse serviço, né? Porque eu imagino assim, deve ter gente que fala pouco, deve ter gente que fala muito, deve ter gente, isso do lado... Que não queira falar. Que não queira até falar, né? Pensando em cliente. E tem também o lado de clientes que querem lá só para falar. Ter alguém para conversar e tudo isso. E como é que vocês equilibram essa questão dessa... Porque é uma percepção muito instintiva da pessoa que está fazendo esse atendimento, se ela fala, se ela não fala, se ela puxa conversa, se ela brinca, sobretudo em uma sociedade com tanta pluralidade de comportamento como é São Paulo, né? Como é que você equilibra isso e orienta essas pessoas que, porventura, trabalham com investindo no nosso principal recurso, que são essas pessoas que fazem parte da nossa equipe. Porque, assim, os bons produtos, hoje, os nossos concorrentes também têm acesso.
as informações, os nossos concorrentes também têm acesso. O que vai fazer a diferença? A minha equipe estar bem preparada. A minha equipe ser, assim, bem treinada para suprir a necessidade da cliente, independente de qual seja. É esse feeling que a gente tenta transmitir para as pessoas que trabalham conosco através de todas as nossas investidas em treinamentos, em capacitação para essas pessoas. E quando eu digo capacitação, eu não estou falando de um curso específico. Eu estou falando do nosso dia a dia, da nossa presença, de uma conversa particular, de um pequeno toque, de uma reunião assim com toda a equipe, mas assim da constância, vigilância, em passar conhecimentos que possam fazer a diferença e agregar nesses atendimentos. Acontece de pessoas chegarem assim, chateadas, com uma energia negativa e colocar uma pressão, porventura, no atendimento de quem está prestando esse serviço aí? Super, super. Mas aí eu insisto, né? Assim, quando a pessoa está blindada, quando ela está preparada, quando ela recebe um treinamento para poder lidar com essa diversidade da melhor maneira possível, ela por si só não se deixa afetar de maneira tão intensa. Então é isso que a gente busca, assim, sabe? Em sempre estar elevando a autoestima, inclusive, daqueles que trabalham conosco, para que eles tenham, assim, consciência da importância que eles têm também. Que por mais que você esteja realizando um trabalho, fazendo uma unha, você não está fazendo uma unha. Na verdade, assim, você está ajudando uma mulher a assinar um documento importante, porque é isso que ela almeja quando ela vem fazer a unha, ou ela está, assim, valorizando, compondo um look, porque ela vai sair naquela noite, ela vai achar o homem da vida dela. Porque assim, a mulher, ela não compra uma escova, ela não compra uma maquiagem, ela não compra uma unha. Ela compra um preparo, um meio para algo muito maior. Nós não vendemos beleza, nós vendemos sonhos, nós vendemos conquistas, nós vendemos momentos importantes. Isso aí, por exemplo, o grande mestre Hélio Gracie, na sua sabedoria de vender o jiu-jitsu, fala que ele não vendia uma arte marcial, ele vendia confiança. Então é muito interessante isso que você está me falando, que isso também eu considero nesse nosso preâmbulo aqui, off cameras, de expansão de consciência. Você agora expandiu um pouco a minha consciência, que eu nunca tinha pensado nisso, nesse esteio de que a pessoa vai lá, aquilo é um step... Só um meio. Anterior da realização do sonho dessa pessoa. Exato. Então, por exemplo, uma noiva que vai lá fazer uma produção, né, para fazer o casamento, se aquele momento lá da produção lá for ruim, for uma experiência negativa, imagina como essa mulher vai talvez para o altar, a maquiagem, não sei se isso é tão, né, importante, né, for horrível, for uma experiência desagradável para ela, isso vai tornar o resto do acontecimento principal, que porventura ela iria, seja a formatura, seja o noivado, seja isso, assinar um documento ruim, né? Com toda certeza. É exatamente isso. Esse é o ponto, assim. O salão, ele não é a finalidade, ele é só o meio. Assim, ele é o caminho que a pessoa vai percorrer para chegar ao objetivo que ela almeja. Então, assim, ter esse carinho, se policiar para que você faça esse momento ser especial e encantador, é o que faz com que você esteja à frente da sua concorrência. É o diferencial que você pode estar oferecendo. Em termos de mercado worldwide, como é que é esse mercado de salão de beleza, pensando globalmente? Olha, eu acredito assim que, apesar de todos os retrocessos e dificuldades de alguns segmentos, é uma coisa que tem tendência a melhorar. Assim, cada vez mais e expandir cada vez mais. Talvez a maneira como essas mulheres consomem, assim, esteja mudando, tá? Mas é algo que nunca vai deixar de existir, porque é isso, é sonhos, é preparo para coisas que vão além daquele momento. Durante a pandemia, esse mercado de beleza, ele deve ter mudado bastante. Mudou. Por causa da percepção que não poderia se fazer do toque com a pessoa ou contato visual, né? Como foi que vocês se planejaram para esse momento? E após esse momento pós-pandemia, se esse mercado mudou? Mudou.
Então eu queria ouvir um pouco sobre isso e a audiência também para a gente saber. Eu acho que assim, mudou. durante o período da pandemia, eu estaria sendo assim injusta se eu falasse que nós nos planejamos, porque assim foi uma fatalidade, um acontecimento que pegou todos de surpresa. E assim, o que eu acredito é as pessoas que não tinham uma reserva e que não estavam estruturadas assim, para lidar com as adversidades, realmente sucumbiram, tá? Nós, graças a Deus, durante a pandemia, nós expandimos. Foi justamente na pandemia que nós resolvemos vir para São Paulo. Mas a gente fez isso porque, assim, a gente realmente tem domínio dessa área, né? Todos nós já trabalhávamos com isso, com anos de experiência. Minhas sócias, assim, anos dentro de shopping, com uma experiência, uma bagagem riquíssima. Então, assim, a gente conseguiu lidar com as adversidades da pandemia, que foi, inclusive, manter alguns dos nossos salões fechados por um longo período, sem, assim, ter que se desfazer do nosso negócio, sem ver o nosso negócio se ruindo. Com relação à mudança de mercado, de posicionamento, nós tínhamos mulheres que só lavavam o cabelo no salão. Hoje é muito difícil você ter clientes com esse perfil. Você ainda tem, mas assim, reduziu bastante. Porque a pandemia obrigou a mulher a aprender a fazer sozinha. E muitas se adaptaram super bem a essa mudança. E hoje elas, inclusive, preferem. Então, assim, aquela mulher que só lavava o cabelo no salão, ela continua indo no salão. Só que ela vai com menos frequência. Ela deixa para lavar o cabelo e fazer essa escova, esse trabalho diferenciado, quando ela realmente tem uma necessidade por um objetivo maior. E a questão dos essenciais, né, que é a mulher que tem cabelo branco, as unhas, isso não. Mas, assim, essa coisa de mulher, assim, que tava 2, 3 vezes na semana, a gente percebe que já, assim, modificou bastante, é bem comum. Como é que se classifica esse business? Quais são os serviços que são oferecidos hoje nesse business de salão de beleza? Olha, assim, nós trabalhamos de maneira bastante abrangente, tá? Então, assim, tudo referente a cabelo, maquiagem, a gente também, em algumas unidades, trabalha com a parte estética. Olha, e eu digo que, assim, em contrapartida, tem esse apelo emocional, que é esse carinho, esse atendimento diferenciado, esse acolhimento de nossas clientes, que também fazem a experiência ser especial. Hoje se fala muito para qualquer prestação de serviço, né, na palavra experiência. Essa palavra foi colocada hoje de forma moderna, pós-pandemia, que muito talvez inspirado no que existe de parques temáticos dos Estados Unidos. Isso veio de lá, né? Da questão de experiência. Então, quando uma pessoa, porventura, hoje, pós-pandemia, vai num salão de beleza, no padrão que vocês têm, a expectativa é um fast food, é chegar o mais rápido possível, não conversar com ninguém, sobretudo aqui em São Paulo, e sair? Ou é uma pessoa que realmente quer ter uma experiência, quer tomar um champanhe, quer conversar, quer ter um ambiente que ela possa parar e relaxar? Eu acho que a verdadeira experiência está na junção de ambos os aspectos. Porque assim, as pessoas também, elas têm pouco tempo. Normalmente, as mulheres bem-sucedidas, elas são bem-sucedidas porque elas também têm uma vida profissional extremamente ativa. E elas não têm tempo para perder tempo. Então, ela quer uma experiência que esteja à altura dela, mas no tempo hábil. Essa coisa, assim, da mulher que ia para o salão e passava o dia, eu não percebo que seja uma característica marcante na atualidade. Eu realmente acho que as mulheres, elas se encontram nesse momento de busca profissional, de se dividir entre maternidade, ser esposa, a governanta de sua casa, mas também ter essa vida profissional. Então, assim, o salão tem que ser algo que atenda às expectativas dela. Tanto com relação ao serviço, à entrega, mas também com relação a esse atendimento bacana, incrível, humanizado, mas em tempo hábil. Qual é o teu conceito do que se fala hoje de experiência? Porque, para mim, hoje tem se comoditizado, né?
tem feito uma commodity que experiência tem que ser experiência via Disney, show, luz, as pessoas saem encantadas. Não, às vezes a experiência tem que saber o que é a experiência para cada pessoa. Exato. Como você aqui até no preâmbulo, eu vou colocar música antes ou não. Ah, não, eu não gosto. Isso é muito particular do que é a experiência para as pessoas, né? E como equilibrar isso numa prestação de serviço? Porque também deve ter gente que bate o olho, não gosta e não volta mais, né? Como é que você vê essa questão hoje, de forma geral, né? De experiência em termos de serviço? Feeling. E realmente entregar ao seu cliente aquilo que ele espera. E isso você tem observando o seu cliente e ouvindo ele. E não, quando eu digo ouvindo o seu cliente, eu não estou me referindo àquilo que ele fala, mas eu estou falando a linguagem secundária, dos gestos, de como ele se porta, da expressão, sabe? Assim, eu sempre digo, gente, o lavatório é um campo de observação. Leve a sua cliente para o lavatório. Começou a lavar, percebeu que ela está incomodada, que ela levanta, é porque assim, ela quer ter um bom produto, ela procurou um bom salão, mas ela não tem todo o tempo do mundo. Agora ela é aquela cliente que ela chegou no lavatório, deitou e respirou fundo, você sabe que ela quer um pouco mais, que você pode demorar mais, que você pode... são pequenos sinais que o teu cliente vai te dando e que ele mesmo te direciona. O lavatório seria aquela cuba que as mulheres lavam a cabeça. O cabelo fica para trás, né? Aquilo lá? Isso. Tá. E aquilo porque ele é separado da área de produção, que chama de salão. Tem um objetivo para isso? Tem um objetivo muito específico, porque a experiência começa exatamente naquele momento. Uhum. E assim, se a lavagem do cabelo da cliente for uma experiência negativa, por mais perfeito que seja todo o resto, não há como ser modificado. Ela vai ter uma impressão negativa do salão. Então é lá onde tudo começa, porque assim, é o ambiente onde ela relaxa, onde ela realmente se entrega. Então assim, se você souber explorar isso, e quando eu digo explorar não é no sentido pejorativo, tá? É assim, entender quais são as necessidades dela e entregar o que ela veio buscar. Se você souber otimizar isso e ter esse feeling, essa sensibilidade, você conquista vários outros serviços nessa mesma cliente. Porque assim, ela não vai deixar o profissional fazer uma mecha se aquele serviço que é o serviço de entrada, que é o primeiro contato, foi frustrado. Bom, também estou aprendendo aqui que eu não sabia que o primeiro serviço no salão era lavar o cabelo. O atendimento ele começa fora dali, no diagnóstico. Mas assim, o primeiro contato mesmo, assim, que o serviço realmente, a prestação do serviço começa ali. Tá. Na verdade, assim, existe todo um atendimento, um cuidado, um carinho que vai vir, assim, nesse diagnóstico, que é assim onde nós observamos quais são as necessidades dela, mas o atendimento em si, de fato, assim, o contato mecânico, ele começa no lavatório. Então tá aí, um recado aí de business e um recado também de expansão de consciência aí com Renata Kupski. Um livro para você indicar para nossa audiência. Olha, eu tenho tantos, mas assim, se você está começando a sua jornada espiritual, existe um livro da Lois Lay, tá? Um Dia Minha Alma Se Abriu por Inteiro. É um livro que vai questionar todos os paradigmas e crenças que você tem. É um livro de exercícios. Esteja preparado para fazer os exercícios de acordo com as instruções que ela dá e faça. Porque assim, e é um livro de cabeceira. O correto é você ler esse livro de 10 em 10 anos, de 5 em 5. E assim, manter o caderninho que você escreve enquanto está fazendo essa leitura. Porque se você estiver evoluindo, você vai ver que o que você escreveu há 10 anos atrás não faz o menor sentido. Para fechar aqui, uma indicação de uma música e de um filme para a nossa audiência. Música. Foque nas músicas clássicas e música lírica. Essas músicas têm uma frequência elevadíssima e elas podem mudar a sua vibração. Sem músicas específicas, mas assim, busque ouvir as músicas clássicas e líricas. Elas realmente fazem diferença, te ajudam a pensar, te ajudam a entrar em conexão com o seu eu superior. E um filme para finalizar? Nossa, filme que te marcou? Um filme que me marcou, isso é difícil, hein? Porque eu não gosto de TV. Não gosto de TV. Não gosto, assim, eu realmente...
Uma e assim, série, eu acho alguma que coisa a vira. TV tá uma série. Pode ser uma série. Como eu não sou assim a pessoa que mais assiste, mas tem uma série muito legal no Netflix que fala muito sobre essa questão conexão, espiritualidade, expansão de consciência e profissional, que você vai lembrar das mulheres que tem a constelação familiar. Gente, é uma série turca, tá no Netflix. Eu acho que é uma mulher perfeita. Eu realmente, assim, não me recordo o nome, porque eu sou péssima para isso. Mas, assim, se você colocar a série da Netflix que fala sobre constelação espiritual, constelação familiar e evolução espiritual, vai aparecer. E é uma série que eu recomendo. Recomendo porque, assim, ela realmente mexe com o seu campo vibracional. Pessoal, tivemos aqui um papo bem disruptivo, um papo aí de business, mas um papo também de consciência, um papo espiritual. Vocês podem acessar aí as redes de Renata, para quem quiser continuar esse papo de evolução e consciência espiritual, também que vai poder isso tocar em business, tá? Então vou falar com Renata aqui para deixar suas redes sociais, para quem desejar. Nossa, gente, a pessoa assim, ela é tão focada nisso, mas vamos lá, é Renata Kupski, tá? Se eu não me engano é Renata _Kupski, meu Instagram. Canal no YouTube ainda não, está por vir, a gente está se organizando para isso. Mas assim, nas redes sociais eu sou relativamente ativa, não sou a pessoa mais assídua, mas assim, sempre que eu partilho algo é realmente no intuito de estar agregando. Então é isso. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela audiência de sempre. A gente agradece a vocês e mais uma conexão aqui incrível no Senhor TV Podcast. Desejo a vocês saúde, força e fé. E a gente se vê aí nos próximos episódios. Hey! Ai, meu Deus. Aí, legal, né? Se a sua fé for do tamanho de um